Tudo bom, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Judicast, tá? Eu peço para vocês seguirem. E estou com duas convidadas muito especial, minhas amigas. Estou com a doutora Luísa Manfredin Villa. Tá certo, doutora? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E a doutora Glória de Miranda, uma exímia advogada que tem o meu respeito, do mais alto nível jurídico. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutor André, agradeço pelo convite, pela disponibilidade, também doutora Luísa, né, por ter se aceito também participar, vai ser ótimo. Olha, gente, não tenho nem dúvidas, desculpa, eu não tenho nem dúvidas, e uma psiquiatra que hoje é uma médica, é mestranda em que área mesmo, doutora? Ciências da Saúde. Mestranda em Ciências da Saúde, uma pessoa extremamente estudiosa, né, dedicada, a doutora Glória também. Acompanho ela, né, na advocacia, também estuda para concurso. E hoje nós vamos conversar aqui sobre os problemas emocionais com clientes, da própria profissão, né, que dá saúde mental, né, doutora? Sim. Seria isso? Exatamente. Então, vamos começar pela introdução, como eu sempre falo, pela ordem que vocês quiserem, claro. O que te levou, vamos começar com a doutora Luísa. O que te levou, doutora Luísa, a escolher a medicina, a psiquiatria? Bom, vou iniciar pela medicina, né? Porque a psiquiatria veio depois. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar, desde criancinha, né? A minha mãe e a minha avó são professoras e desde muito nova elas me estimularam muito a estudar. E eu gostava muito de tudo que era curioso, tudo que era misterioso. E eu acredito que eu pensei em medicina especificamente quando eu estava mais ou menos no 9º ano. Até então eu sabia que eu gostava de coisas investigativas. Tanto que uma coisa interessante é que eu já pensei também em ser perita. Quando eu era criancinha eu pensava muito em ser perita, porque eu adorava assistir CSI, Criminal Minds, que tinha toda aquela questão investigativa de descobrir o porquê que aconteceu o crime. Então assim, eu sabia que eu queria algo que fosse mais misterioso, que sempre tivesse algo a aprender. E conforme foram passando os anos, né, eu tinha uma afinidade muito grande com biologia e a medicina se mostrou uma área muito boa para mim. Porque na minha família, né, tiveram vários problemas de saúde, inclusive casos de doenças graves. E a partir disso, eu percebi o quão era uma profissão que unia tanto essa parte investigativa, que eu gostava muito, e a parte humana. E posteriormente, né, entrei na faculdade, e a faculdade são 6 anos, então tem bastante tempo para pensar. Quando eu entrei, eu queria ser oncologista, então eu fui mudando várias vezes, né, porque conforme a gente vai passando pelos estágios, vai conhecendo. Até hoje eu acho uma área muito bonita, mas eu me apaixonei mesmo pela psiquiatria, porque a psiquiatria, na minha opinião, obviamente, é a área da medicina que permite que mais você se aproxime do paciente, porque você está lá não só para tratar a doença do paciente, você está lá para tratar realmente a pessoa que ele é. Então, a partir da psiquiatria, eu consigo conhecer o paciente, saber a sua família, saber os seus gostos, os seus hobbies, quais são os seus sonhos, né, o que ele quer alcançar na vida. Então, eu gosto muito dessa parte, essa troca, e geralmente são pacientes que eu acompanho por muitos anos. Então, eu acho isso muito bonito. Bacana, viu? A doutora falou da parte investigativa, do CSI, né? Lembra um pouco, né, doutora, agora, a cadeia de custódia, né, da nossa área. Mas é muito legal, Luísa, falar isso, tipo assim, porque nós estudamos juntas, né? A gente estava até conversando domingo sobre isso, que nós estamos no mesmo colégio praticamente a vida inteira, mas nós nunca fomos na mesma sala, né? E aí a gente vê que personalidades já se traçam, vindo até pelo ponto da psiquiatria, como personalidades se traçam desde, tipo, de muito nova. A Luísa sempre teve essa parte mais investigativa, ela participava de Olimpíadas de português não, de matemática da escola, ela ganhou, acho que em 2º lugar a UBMF Nacional, né, Lu? Medalha de bronze. Ela ganhou, tipo assim, ela ficou, acho que no top 3, das melhores da matemática do Brasil. Então, ela já tinha esse lado, assim, mais clínico, mais investigativo. Já, por outro lado, eu era a pessoa que, tipo assim, os professores tomavam os livros na mão na sala de aula, porque eu gostava muito de ler. Então, e a gente está num colégio que ele é muito bom, que é a aplicação, e ele incentivava muito essa questão de arte, de matemática, ele instigava a gente a desenvolver essas habilidades. E aí eu via que, tipo assim, eles direcionavam alunos igual a Luísa iam para as Olimpíadas de Matemática, mas eu já fiz Olimpíadas de História, porque eles direcionavam a gente para essas Olimpíadas. Então, assim como a Luísa falou que ela começou muito nessa parte, eu tinha uma dúvida muito grande, assim, né? Eu não cheguei no 9º ano sabendo o que eu queria, porque eu sempre gostei muito de música, eu sempre gostei
muito tipo de moda, de livros e de conhecer períodos. Então, chegou uma hora ali que eu falei assim, acho que a única coisa que eu me encaixo mesmo é em história. E aí eu pensei em história e tal, e daí meus pais acabaram me direcionando mesmo para o direito, porque na família nós temos muitos profissionais do direito, mas não na advocacia, mas na área de concurso público, enfim. E eles sempre, tipo, tinham essa comparação, olha, mas seu primo tal é promotor, seu primo tal é juiz. Olha como é que é o trabalho dele, enfim, eles me direcionavam, assim, e daí foi como eu acabei fazendo direito e me gostando da área mesmo. Nossa, que bacana. Eu, fora os meus direitos, né, como advogado, sou obrigado a estudar. Eu estudo muito por fora neurociência, literatura clássica. Até o advogado Cacai, né, dos mais famosos hoje no Brasil, ele falou, estuda de tudo. Sobrar um tempinho, estude direito, né? Isso eu acho que é muito importante. Doutora Luísa, o que viria a ser burnout? Não sei se eu falei, pronunciei corretamente. Sim. Também, né? Na verdade, tem várias pronúncias, porque como é uma palavra, na verdade, é um neologismo, né? Ela veio... Do anglo-saxônico, né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que falam burnout, que seria realmente, né, do inglês. Tem pessoas que falam burnout. Então, realmente não existe o correto. Mas em relação ao que seria, né, o burnout. Então, o burnout atualmente é considerado uma doença. Inclusive, ela é considerada desde 2022 pela OMS como doença. E nessa doença ocorre uma resposta física e emocional a longo prazo a um estresse não gerenciado. Ou seja, é um trabalhador que ele está submetido a grande estresse durante um grande período de tempo e a partir disso ele sofre consequências tanto físicas quanto emocionais. E nisso é muito importante a gente diferenciar o que seria um estresse de burnout. Porque o burnout já é doença, estresse não. Estresse todos nós vivenciamos, é extremamente normal. Exato, todos vivenciam. Então, assim, o que seria o estresse? É aquele trabalhador que ele tá passando por várias demandas, ele fica um pouco mais estressado, mas ele chega final de semana, ele descansa e ele consegue estar bem para segunda-feira. Então, a partir do repouso, do descanso, ele consegue se recuperar. Agora, o grande problema do burnout é que não. A pessoa, ela pode dormir, ela pode descansar. Mesmo assim, parece que ela está sempre cansada. Nunca é o suficiente. Então, esse é um dos sinais de alarme, inclusive, para diagnosticar o burnout, né? Quando chega a ser um cansaço extremo e que não melhora mesmo com descanso físico e mental. Seria a exaustão mesmo, exatamente, né? Aquele estresse que passa do estresse, que a pessoa chega a ficar praticamente catatônica. Sim, tem casos que a pessoa, por exemplo, uma das questões também, né, que uma das características do burnout é que a pessoa pode entrar em um processo que a gente chama de despersonalização, que é como se ela perdesse a sua parte humana. Ela começa a trabalhar como um robô. Então, ali não há sentimentos, não há afeto. Ela está realmente só praticando o que a gente chama de presenteísmo, que é quando o indivíduo, o trabalhador, está no trabalho, está praticando tudo o que ele deve fazer, mas somente no automático. Ele não está ali com a parte humana dele, realmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Depois eu vou fazer já para a doutora Glória, né? Dentro da profissão dela, que é a mesma que a minha. Eu senti, pelo que você falou, eu imagino que a Justiça do Trabalho, né, não sei se profissionais atuários, tem muitos peritos na área de direito que são chamados para fazer a perícia em funcionários, porque isso aí... O que aconteceria na Justiça do Trabalho, né? Uma vinculação de emprego. Se o funcionário passa por um burnout, seria o que? Uma justa causa? Seria um acidente de trabalho? Né? Então, faltou hoje um advogado trabalhista, né? Sim. Mas não vai faltar oportunidades. Doutora Glória... Quer que eu responda a pergunta? Lógico. A doutora Glória é uma pessoa que é extremamente inteligente. Eu sou já fã dessa menina. Hoje, o burnout, ele é uma doença ocupacional. Então, diferente de estresse familiares, às vezes a pessoa está passando ali por um problema de divórcio, uma questão de guarda de filhos, uma briga de herança, etc. O burnout, ele é uma doença ocupacional. Então, ela somente pode se revelar com as características que ela se revela dentro do ambiente do trabalho. Hoje, a jurisprudência do TST, ela entende que o burnout, ele é uma espécie de assédio moral que o trabalhador está submetido. Então, é uma das formas que o assédio moral se revela a ponto de adoecer o trabalhador, né?
Dentro ali das questões do dano moral, principalmente no direito do Não, trabalho... mas assim, doutora Glória, o funcionário está em estado de burnout. O empregador, não sei se isso passa batido, porque a doutora Luísa falou que entra no estado de robô e perde a personalidade do ser humano. Né? Ele vai lá e continua trabalhando. Mas quem que vai falar para o trabalhador? Porque ele pode chegar num estado... assim, que a saúde dele pode ser... Aí a gente tem essa parte que é o afeto. O que seria a pergunta no caso do direito trabalhista, o que aconteceria nessa situação do preparo do empregador ou da equipe ali, com o empregado, cuidados que ele tem, né? Então, hoje, por ser uma doença ocupacional, ela é uma doença de trabalho como qualquer outra qualquer. Ela se equipara a um acidente de trabalho. Então, hoje a gente tem o direito à estabilidade, comprovada a ocorrência do burnout, né, através de laudos psiquiátricos e necessidade de afastamento. A gente tem a estabilidade laboral, que são assegurada pelo INSS. Sim. Tem o afastamento médico. O empregador ele tem que assegurar a saída do empregado durante o período de trabalho para participar de terapias, psicoterapias. Já tem decisões, inclusive, reconhecendo a necessidade de diminuição de carga horária do empregado acometido com burnout. Em casos de ser demitido, né, ter ali uma rescisão do vínculo do trabalho, é reconhecido que pode sim ter uma rescisão indireta, porque é uma espécie de assédio moral que o trabalhador sofre. Indireta seria os mesmos direitos. É a justa causa que o trabalhador dá para o seu chefe, vamos assim dizer. Sim, mas assim, eu digo, os efeitos é uma despedida sem justa causa. Sim. Acho que é o artigo 487, sei lá, da CLT. E também a gente tem a possibilidade de dispensa discriminatória, reintegração, a gente tem todos os benefícios por ser uma doença ocupacional, é tratada como acidente de trabalho. Foi o que eu imaginei mesmo, né? Mas vamos lá para a nossa área. Falar dos autônomos um pouco, dos advogados, dos médicos. Doutora Glória, você como advogada, né? E eu sei que você, paralelamente, você está jogando em causa própria, tem várias causas suas, né? Inclusive eu estou acompanhando algumas juntamente, que é uma honra para mim. E paralelamente você estuda para concurso público, né? Porque você é vítima da curiosidade também. Você é uma tremenda de uma estudiosa, né? Inteligentíssima. Nesse cenário todo, você tem passado por algum estresse, alguma ansiedade? Porque eu depois até vou relatar o que acontece comigo, dos clientes. Nós vamos chegar depois na internet, no celular, na evolução, né, que está nos causando. Então, vamos lá. Eu passei por um burnout no ano passado, em 2024. Né? Foi ali numa época que eu estava terminando meu mestrado, então eu tive que entregar a dissertação, que é um período muito complicado. Eu também estava trabalhando no escritório e eu já estava sem processo de sair. E, enfim, né? E eu tive um burnout. E, assim, quando eu tive esse burnout, foi quando eu comecei a estudar para concurso. Por quê? O que eu fiz? Eu sempre tive a pretensão do concurso, mas hoje, para você prestar concurso no Brasil, para carreira jurídica, você tem que ter 3 anos de prática jurídica. Ou seja, você tem que trabalhar como advogado por 3 anos, comprovadamente. Então, eu pensava assim, não adianta eu estudar esses 3 anos, porque não adianta nada. Eu já conhecia pessoas que tinham passado e não tinham os 3 anos comprovados, e aí perdia tudo que tinha feito. E também conhecia pessoas que passaram os 3 anos estudando, fizeram o paralelo ali, cumpriram a tabela que precisava da prática jurídica. E aí chegou na fase de títulos, que é a fase de você juntar as pós-graduações, mestrado, doutorado, docência. Caía muito na classificação por conta de pessoas que tinham títulos, mas não estavam tão bem classificadas nas outras fases. Então pensei e falei, vou fazer o caminho contrário. Vou fazer os 3 anos de prática e vou paralelamente adquirir títulos. Então, quando eu adquiri, e eu fazia continhas dos títulos, né? Porque hoje ele é para uma tabela do CNJ. E aí, quando eu vi que eu estava com os títulos bons, eu falei assim, então aqui eu paro meus títulos e eu vou começar a estudar. E aí, foi quando eu entrei em burnout, né? Não pelo concurso, mas pelo término do mestrado, e também por questões relativas ao escritório. Eu estava com uma sobrecarga de trabalho muito grande. E eu não tinha esse desligamento, entendeu? Porque como eu saía para ir para o mestrado, eu sentia que eu estava sempre em dívida no escritório, que eu tinha que trabalhar 8, 9, 10 horas da noite para pagar o horário das pessoas que não saíam, que nem eu, que tinha essa flexibilidade, não tinha essa flexibilidade. Então, aconteceu, assim,
de um dia, muito assim, engraçado, porque eu não sabia que eu estava com burnout nessa época. E eu só fui saber depois, em tratamento. Mas, assim, eu lembro, assim, que eu olhava para a tela do Projude e eu ficava 1-2 horas, assim, parado olhando, tremendo. E eu não conseguia, tipo assim, fazer nada na tela do Projude. Se o cliente me ligava, eu não conseguia atender o cliente. Entendi. Eu não conseguia fazer nada. Então, doutora Luísa, a doutora agora acabou de explanar aqui uma situação, né? De um advogado que é autônomo, não tem vínculo empregatício, então, entre aspas, não tem uma segurança, Sim. né? Nesses casos, assim, eu vou fazer uma outra pergunta, levando em consideração a doutora Glória, que ela falou agora. Eu, como advogado, entro nesse burnout aí, tá? E entro no estado catatônico, que eu acho que é possível isso, né? Não entra no estado robô. É muito raro, porque, assim, a catatonia especificamente, a doença catatonia, né, é um extremo. Então, assim, é muito raro. Mas, por exemplo, isso que eu falei da despersonalização, aí é mais comum. Então, estados depressivos, estados ansiosos, estados de despersonalização, isso então, acontece nesses bastante. casos, eu, doutora, agora temos estatutos de ética, igual você tem o teu, né? Por exemplo, a gente não pode perder prazo. Tem certas regras ali. E se um advogado está no estado desse e começa a dar motivos, né, para entrar no tribunal de ética da OAB para questionarem, né, se esse advogado é um bom advogado, mas sem levar em consideração que ele está passando por esse estresse emocional, né? A saúde mental dele não está nada boa. Sim. Né? Como é que faz isso como é que eu consigo um laudo para provar para a OAB? De repente, eu estou sendo processado por ética por ter perdido vários prazos. Aí eu vou lá no consultório, nesse meio tempo estou lá, faz de conta, consultando com você, né? Com um psiquiatra. E que laudo que eu teria que levar para a OAB? E, doutora, agora, não sei se você sabe disso da ética, se existe isso. Sim. Existe. É extremamente importante essa pergunta, até porque muitos pacientes não sabem, né, que em certas ocasiões eles podem recorrer. Então, como eu comentei, né, no burnout acontece essa exaustão física e mental. E um dos sintomas pode ser prejuízo na memória e prejuízo nas funções executivas, que seria essa questão, né, da cognição, de ir lá, realizar, ter atenção, conseguir cumprir tudo no prazo. Então, o psiquiatra pode avaliar o paciente e se ele perceber que realmente aquele paciente ele está tendo um quadro de burnout, então, primeiro, ele tem que confirmar, né? É burnout? Não é? Se sim, se realmente está tendo um prejuízo. Mas qual seria um laudo? Porque eu acho muito difícil quando se fala em doenças de saúde mental. Eu não sei porquê. Eu entendo assim, né? Até peço desculpa pela minha falta de conhecimento. Mas assim, se tem uma doença no pulmão, você tem um laudo ali meio que objetivo. Me parece um pouco subjetivo. Por não ter exame. Sim, na psiquiatria, realmente, nós não trabalhamos com exames, mas a gente não considera que é presumido, porque a gente considera o quê? Que na avaliação... Sintomático seria? Não, assim, durante a conversa, nós vamos pegando dados, e isso assim, tanto da maneira que o paciente fala, a gente observa o comportamento, observa o modo com que ele está vestido, observa a atitude dele. Além disso, durante a conversa, a gente consegue também observar as funções cognitivas, como atenção, memória, e a partir dos sintomas. Então, assim, a gente consegue descrever no relatório tudo isso, e existe, inclusive, uma inclusão que eu geralmente faço nos meus laudos, que é o exame do estado mental, que ele é extremamente importante, porque é nisso que a gente vai colocar como que estava naquele momento, no momento da avaliação. Então, isso é importante, porque o psiquiatra ele só pode relatar o que ele está avaliando. Então, coisas que ele não está vendo, ele coloca que o paciente relatou. Então, nesse ponto, né, exame do estado mental, eu posso colocar. Então, memória de curto prazo prejudicada, atenção prejudicada. E, a partir disso, já é uma prova de que aquele indivíduo ele está tendo um prejuízo nas funções cognitivas. Então, é possível, a partir de um laudo... E assim, não existem exames que comprovem isso. Realmente, o laudo psiquiátrico. Entendi. E esse... Desculpa, pode falar, doutora. Complementar a Luísa, que, como eu falei, né, o burnout é uma doença trabalhista, é uma doença incapacitante para o trabalho. Então, em caso de advogados autônomos, a gente tem uma questão, né? Quando você é o único advogado habilitado na causa, a jurisprudência também entende que quando você está incapacitado para o trabalho, você subestabelecer para outro advogado cumprir prazo também é atitude de trabalho. Também faz parte da rotina de trabalho. Então, não pode exigir do advogado que ele subestabeleça para outro advogado.
E o burnout, ele constitui justa causa para a devolução do prazo, nos termos, acho que do artigo 232 do Código de Processo Civil. Agora, a pergunta que fez a doutora Luísa, o advogado já está em burnout, no estado que não está... Você não está nem cumprindo o prazo, imagina então se fazer um subestabelecimento. Eu já cheguei nos extremos, já está sendo processado no Tribunal de Ética, a questão que eu trouxe aqui. Né? Justifica isso. Então, porque se ele está no Tribunal de Ética, foi porque ele não fez o estabelecimento, porque ele não cumpriu o prazo. Então, é isso, André, tá? Doutor André. Ele pede o pedido de restituição do prazo, apresenta os laudos médicos. Como que ele vai pedir se não está em condição? Ele mas depois, quando ele se recuperar, quando ele tiver alta, ele entra nos autos. Não, daí é normal. Pede o pedido de restituição de prazo, não vai ter prejuízo para o cliente, porque retorna ao status anterior. E não se pode nem imputar infração ética nesses casos, porque ele estava incapacitado para o trabalho. Agora, entendi. É a mesma coisa de um advogado que, por exemplo, está internado por uma cirurgia. Como é que ele vai responder eticamente por uma perda de prazo, por um abandono processual, se ele estava internado? Mas vai sofrer, por exemplo, você perde um prazo com a contestação, né? Que é uma peça que vai dar revelia e os efeitos da revelia são danosos. Dá para o verdadeiro, tudo que a outra parte diz contrário dá para o verdadeiro. Né? Então, para isso reverter o status quo ante, que você quer dizer, depois de todo esse tratamento, você vai voltar no processo, será que... Sim, quando você tiver atestado de alta, será que o juiz vai dar novo prazo para contestar? Sim, acontece isso, Eu não sei, realmente. Já tem essas questões, inclusive eu estou com uns casos, né, de um advogado que faleceu tem um mês, e ele estava internado há 40 dias, então teve muito perda de prazo. Então, eu estou, conjuntada, estou usando esses entendimentos aqui do STJ e estão me devolvendo os prazos, arquivando os processos. E até nesses casos é importante, né, fazer um seguro responsabilidade civil. Né? A OAB Paraná tem até convênios com seguradoras. E aí, acontecendo, caso o advogado seja demandado no civil a restituir um dano moral por uma perda de prazo, o seguro, ele arca com isso. Olha só que legal. Então, você paga, você paga uma franquia e você se livra de uma condenação monetária muito maior. Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa para os advogados autônomos já se valerem do seguro da responsabilidade civil. E, eticamente, acredito que, por mais que nós sejamos julgados por outros advogados, nenhuma pessoa é insensível ao ponto de saber que o outro ser humano estava incapacitado para o trabalho numa doença mental e querer puni-lo por estar doente. É até contraditório. Com certeza. Eu concordo em grau, gênero e número. E eu gosto desse negócio do podcast que eu vivo aprendendo aqui, né? Você falou coisas extremamente coerentes que eu não tinha levado, mas graças a Deus, então tem esse seguro da OAB, tem esse status quo antes, que seria voltar ao estado lá anterior, né? Mas tem que ser feito na primeira totalmente oportunidade. Compreensível, né? Viu, doutora Luísa? Então, a gente falou um pouco da advocacia, né? De todas as profissões que você tem visto, quais são as mais afetadas por esse burnout aí? Bom, então eu vou falar sobre os dados que a literatura mostra, né? Então, a literatura diz que os mais afetados seriam os profissionais da área de segurança, educação, especialmente os professores, e da área da saúde. Contudo, né, na prática, eu observo que, além disso, grandes profissionais muito afetados também são os profissionais liberais. E por quê? O profissional liberal, ele tem a tendência em fazer seu próprio horário. Então, é muito mais difícil colocar esse limite, porque é muito fácil quando você sabe qual é o seu horário de trabalho, né? Então, 40 horas semanais, de segunda a sexta, é muito bem definido. Então, essa pessoa, ela sabe o início do trabalho, o término, em que momentos ela vai estar disponível, em que momentos não. Agora, o grande problema dos profissionais liberais é que, muitas vezes, se confunde o horário de trabalho com o horário da vida pessoal. E isso é uma coisa extremamente preocupante e muito comum. Com os meus pacientes, eu sempre solicito, né, aqueles que são profissionais liberais, para realmente definirem um horário de trabalho. Porque, senão, ele acaba trabalhando de segunda a domingo em todos os horários. E isso é extremamente desgastante. E eu digo isso até por experiência pessoal, porque eu, né, como profissional liberal, já me vi também em um estado extremo. E por que é tão difícil a gente reconhecer? Quando a gente fala sobre o burnout, aparentemente, parece algo fácil, né, de reconhecimento, mas não é, porque ele é insidioso. Então, é aos poucos que ele vai se instalando. E o indivíduo que está vivenciando o burnout, ele não percebe. Porque como é muito lento, para ele tudo tá normal. Ele sempre acha que eu tô cansado, mas eu acho que é falta de sono, eu vou dormir, vai melhorar.
eu acho que é falta de academia. Ele sempre culpabiliza alguma outra coisa. Então, por isso que é tão importante também, né, as pessoas ao redor estarem atentas, porque geralmente esse indivíduo não percebe. E, bom, até falando por um relato pessoal, né, eu também já tive uma situação em que eu passei por burnout e eu não estava percebendo. Quem percebeu foi a minha psicóloga, porque, um adendo, né, é extremamente importante psiquiatras e psicólogos fazerem terapia. Eles precisam, porque os casos que a gente lida são casos extremamente... uma carga emocional muito grande. Como então você citou, né? Antes de qualquer profissão tinha ser humano. Sim, né? Exato. Então, a nossa saúde mental precisa estar em dia. E chegou a um ponto em que eu estava trabalhando em 4 clínicas, mas fazendo plantão no CAPS. E a minha psicóloga falou, né, Luísa, presta atenção em quantas horas você está trabalhando por semana. Contabiliza e me traz. E assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quantas horas eu trabalhava, porque... eu só ia pegando. As pessoas passavam trabalho para mim, eu aceitava. A clínica entrava em contato, eu aceitava. E quando eu fiz isso, eu percebi que eu estava trabalhando cerca de 70 horas por semana. Então, é muita coisa, né? E ainda mais se tratando de casos extremamente difíceis. E a partir disso, né, eu finalmente percebi que eu precisava reestruturar a minha vida. Atualmente, eu só trabalho em uma clínica, continuo dando plantões, mas muito menos. Eu dou em média 3, 4 por mês. E assim... para eu me recuperar, foi um processo longo. Porque, como eu falei, né? Não é só descansar no final de semana que você vai melhorar. Não, são longos dias de recuperação, às vezes até meses. E no meu caso, por ser profissional liberal, eu não me ausentei. Eu continuei trabalhando. Obviamente, saí de alguns trabalhos, né? Foi até uma decisão difícil, porque muitas clínicas... tem uma que até hoje, né, manda mensagem, pergunta se eu posso voltar. Mas, assim, atualmente, eu sei que eu preciso estabelecer esse limite. Eu tenho meu horário pessoal, eu tenho meu horário de trabalho. E eu não abro mão do meu horário pessoal, porque, acima de tudo, ok, eu sou a Luísa psiquiatra, mas eu também sou a Luísa ser humano. E para a Luísa psiquiatra funcionar, a Luísa ser humano precisa estar bem. Eu já ouvi esse termo no passado, workaholic, né? Que é viciado em trabalho. Mas, assim, eu vou falar de mim, a doutora agora como advogado pode complementar, e você dentro da sua profissão... também. Vamos falar um pouco do celular, da internet. Eu, vou falar um caso meu, não vou citar nomes, obviamente, mas eu tinha uma cliente, né? Eu faço criminal, faço crimes contra a ordem pública, crimes comuns, faço direito tributário, enfim. Era uma mãe do menino que estava preso, na verdade, eram outros parentes também, e hoje em dia, né, com o Projude, com as plataformas todas, né? PJE, SAGE, PROC, enfim, tá uma loucura. Todas as plataformas judiciais, é tudo muito rápido. Sim. E o celular tem o Google, né? E as clientes, no caso a mãe do menino estava preso, que era minha cliente, né? Porque o cara estava preso, ela tem a chave do processo, né? Eu tenho mais que um cliente, eu tenho alguns outros clientes, ela é uma senhora aposentada, e ela ficava entrando no Google, entrando no processo, e falando, por que você não fez isso? O prazer disso, ó, tá no Google que é assim, tal. E isso aconteceu com uma, depois aconteceu com 2, que eu entrei num apagão aí que eu fiquei uns 5 dias sem fazer nada. Até por isso que gerou aquela minha pergunta de ética, mas graças a Deus eu não perdi prazo, nada, né? Nesse caso aí o juiz estava demorando uma sentença, o prazo era 10 dias, o juiz estava já há mais de 80 dias, e não deu até hoje a sentença, mas eu subestabeleci para um outro advogado, que essa senhora, pessoa muito bondosa, tudo, mas a carga que ela nos passa, eu me senti... É uma novidade essa doença em burnout, nunca tinha ouvido falar, ouvi através de vocês aquele dia, pré-entrevista, né, que a gente tomou um café, e eu me senti vítima dessa patologia, vamos dizer assim. E o meu problema agora eu dou meu telefone aos meus clientes, porque eu faço advocacia artesanal, eu gosto de responder, eu gosto de explicar, mas o excesso de pergunta, de informação, de Google, e informações rasas, né, ficam atacando a gente, assim, não sei se com a doutora agora acontece esse tipo de coisa, porque a minha área é mais criminal, né? Então, os meninos estão presos. Eu entendo a família, é um lugar, assim, horrível a cadeia, né? E o pessoal quer que a gente tire de lá, de algum jeito. E, então, dentro da minha profissão, dentro da minha especialidade, eu senti muito isso. Aí eu pergunto para a doutora agora, dentro da realidade dela e dentro da tua como médica psiquiatra. É que assim, é muito engraçado que um dia eu estava conversando com a Luísa sobre, não sei, algum assunto, e a gente entrou nisso da urgência.
Aí a Luísa pegou e falou assim, tá, mas o que é urgente pra você? Porque na medicina, urgente pra gente é um paciente tá morrendo, chegou infartando no plantão, tá numa convulsão. É algo muito extremo. E aí, desde então, dessa conversa me causou inquietações, porque no direito tudo é urgente. Se a gente for parar pra ver, a pessoa que tá presa, a liberdade dela é urgente. Há uma criança que está esperando uma decisão para receber um alimentos do pai, é urgente. Uma pessoa que precisa de uma resposta de um plano de saúde, é urgente. Então, o direito, ele flexibiliza muito o urgente, entende? Verdade, e o paciente, o cliente, a gente é empático ao ponto de entender que existem dores e que aquela sua dor não dói em mim de uma forma e dói em você de outra forma. Por isso que é muito importante quando o advogado, ele vai... E uma coisa que a gente já conversou no dia que a gente foi tomar o café para pré-entrevista, né? Hoje eu tenho um problema de coração, eu vou no cardiologista. Eu tenho um problema na saúde mental, eu vou no psiquiatra. Por que o advogado ele tem que advogar em causa própria? Ele tem que procurar um advogado especialista. Que a minha dor é uma, a sua dor é outra. Mas a gente tem que entender que nem tudo é urgente, assim, sabe? E que se a gente for na onda de cliente, o cliente quer tudo para amanhã. Então, gente... tudo para ele tem que ser resolvido. Mas assim, a gente está ali do outro lado do telefone, a gente recebe uma mensagem desse tipo, a gente tem que dar uma... Eu pelo menos, é meu jeito, é muito subjetivo isso. Eu me sinto querendo explicar que não é bem assim, que é o juiz. E isso que foi justamente que me deu essa... Eu fiquei 10 dias sem sair de casa, tomando medicamento, essa questão não queria fazer mais nada. De cliente e Google, eu tenho a seguinte opinião. Esse Jus Brasil tinha que ser desativado o acesso externo. Ele tinha que ser só do advogado. Porque eles veem uma coisa no Jus Brasil, às vezes é um artigo que você vai parar para ver. Já aconteceu comigo, o cliente foi mandar alguma coisa que era antes do CPC, e era CPC de 73, e a gente já está no CPC de 2015, há mais de 10 anos, vai fazer 10 anos, né? Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil que já está ficando adolescente. Não é novo. E aí você vai ver uma coisa que já está desatualizada, uma jurisprudência que está desatualizada, a pessoa não consegue, com todo respeito, interpretar da forma que deve ser interpretada juridicamente falando, não é porque está escrito que é 10 dias, e assim, eu já trabalhei em assessoria. Então, aqueles 10 dias, gente, falar que um assessor consegue dar sentença em 10 dias e um juiz corrigir, são aquelas sentenças que não precisam ser reformadas pelos tribunais, que não tem fundamentação, que são sentenças vazias. Imagina, então, doutora, alegações finais com o prazo é 5 dias, mas é uma peça imprescindível. Por exemplo, se demorar 200 dias para fazer a tua alegação final, não vai acontecer nada. O juiz vai ser obrigado a esperar você fazer para dar sentença. Ou nomeio dativo. Está lá 5 dias, não sei porque não colocar prazo indeterminado, porque não acontece nada no caso das alegações finais. Né? Então, esse limite que a gente tem que aprender a colocar no cliente. Eu não respondo mais cliente no final de semana. Eu não respondo mais cliente que vem com essa coisa de Jus Brasil. Já corto, porque assim, se a pessoa não está confiando no meu trabalho, é o ponto de ter que ir para a internet. Esse que é o ponto, a gente se sente que não está sendo respeitado. Se sente mal. A sua privacidade, o seu espaço. Começa a me sentir mal. A gente mesmo se bota a prova, me olha no espelho e fala, será que eu que estou errando? Eu acho que isso já começa o problema aí, né? Exato. Eu começar a duvidar de mim mesmo. E, inclusive, doutor, isso que você falou, né? Pessoas com alta autocobrança e pessoas muito perfeccionistas estão mais vulneráveis ao burnout. Justamente porque são aquelas pessoas que querem agradar muito, querem sempre estar à disposição. Então, é extremamente difícil para essas pessoas entenderem que elas têm direito a terem o espaço delas. Então, assim, ok, você é advogado, mas antes de tudo você é um ser humano. Exato. Então, você tem o tempo em que o doutor André é advogado e tem o tempo que o André é pai, é amigo, está fazendo seus hobbies. Então, o cliente tem que também perceber isso, porque da mesma forma que você respeita o cliente, respeita a privacidade dele, ele tem que respeitar a sua. Exatamente. E, doutora, dentro da tua área, né, existe também esse assédio dos clientes, celular, porque assim, o meu problema maior, tem muito amigo meu que tem 2 celulares. Sim. Ele desliga um e fica o pessoal que ele nem passa para o cliente. Né? Eu não consigo fazer isso. Eu, nesse caso, sou assim, eu tenho 2. Né? Então, assim, explicando, né, até a primeira pergunta que você fez. Um dos pilares na prevenção do burnout seria... Minha próxima pergunta, já fala da prevenção já. Então, assim, um dos pilares é estabelecer limites. E o limite é tanto de tempo, quanto limites mesmo nas relações, né? Então, o que eu
fiz pra mim, que eu vejo vários outros profissionais, outros médicos também fazendo, né? É assim, eu decidi que eu tenho, né, 2 celulares, um número pessoal, família, amigos, outro somente pro trabalho. O que eu utilizo para o trabalho, eu só respondo as mensagens das 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, em horário comercial. Alguns sábados eu trabalho, então quando eu trabalho sábado de manhã, eu respondo também sábado de manhã. Mas eu coloco esse limite, porque senão eu vou estar sempre conectada, eu vou estar sempre ansiosa. E isso, né, existe até um termo, assim. Atualmente, nós estamos hiperconectados. Exato. Então, é o tempo todo recebendo informações. E isso é muito difícil e é muito ansiogênico para o nosso cérebro. E, por exemplo, antigamente, né, se alguém quisesse conversar com você, a pessoa ligaria no seu escritório. Atualmente não, ela manda mensagem e ela quer que a mensagem seja respondida na hora. As pessoas também estão muito impacientes, porque nas redes sociais, nas tecnologias, tudo é muito rápido. Mas as pessoas têm que entender que na sociedade humana, as coisas não são tão rápidas, porque muitas coisas, elas trabalham a partir de energia humana. Então, por exemplo, você mesmo falou do seu caso, né? Você é para lidar com todos os casos que você atende. E a então, mulher é mãe de um filho só. Exato, então assim... Ela fica o dia inteiro mexendo lá. Então, uma coisa também que os pacientes, eles às vezes têm dificuldade em perceber, é isso, né? Que você tá ali para ajudar ele, mas você também tá ali para ajudar vários outros pacientes. Por exemplo, no meu caso, eu tenho mais de 100 pacientes, então eu estou ali para tentar ajudar todos esses pacientes e ainda para ter a minha vida. E uma coisa, né, que eu cheguei à conclusão, inclusive a literatura também embasa isso, é que a partir do momento em que a gente estabelece esse limite, inclusive a qualidade dos atendimentos se torna melhor. Porque quando você vai atender o paciente, aí você está com uma energia muito melhor, você está mais tranquilo, você está menos ansioso. Então, a qualidade do trabalho será melhor. Então, esse limite é extremamente necessário, tanto para a saúde do profissional, quanto para a saúde do paciente, porque o serviço prestado a ele será um serviço melhor. Agora sim, claro que tem exceções, né? Então, quais são as exceções que eu até falo para os pacientes? Então, por exemplo, paciente com ideação suicida, paciente que entra em surto, aí eles podem me ligar, porque eu não mexo no celular, no número do trabalho, mas eu não deixo no silencioso. Então, se tocar, eu atendo. Então, esses casos de gravidade, eu estou totalmente à disposição, porque isso realmente são casos que eu preciso, né, auxiliar a família, auxiliar o paciente. Agora, casos mais tranquilos, solicitação de receita, de atestado, são coisas que podem esperar. Então, eu vou atender, mas em horário comercial. Entendi. Eu acho que isso é muito interessante que a Luísa falou, porque eu sou da época que eu entrei na faculdade em 2016, né? Em 2016 a gente estava ali no início do... Já tinha Projúdio, mas a gente estava começando a migrar todos os processos para o Projúdio. Então, hoje o Projúdio está no celular, o Projúdio está no computador. Você tem como acessar o sistema na sua casa. Você não se desliga do processo. Você tem o seu... Chegou a intimação... chega no seu e-mail 1, 2 horas da manhã, não importa a hora. Então, você está sempre ligada ao processo. E se nós pensarmos na época que o processo era físico, a gente tinha que ir no fórum, Sim. pegar o processo, fazer carga, voltar, devolver o processo. Então, assim, você fechava a portinha do escritório e o problema estava ali dentro. O cliente não tinha como te ligar. Se o cliente ligasse 8 horas da noite, você fala, nossa, que pena, mas eu não consigo ter acesso ao processo agora. Amanhã, quando chegar no escritório, eu te retorno, por gentileza. Obrigada. Horas depois, você poderia ir lá e ter... Hoje não, o cliente ele vai ficar na ligação esperando você acessar o Projúdio, que ele sabe que você tem Projúdio, Proaquesage, todos esses sistemas na palma da mão. Então, hoje tem essa questão, assim, de estar... Essa facilidade da internet, ela também traz prejuízo, que a gente não consegue se desligar. Então, o próprio celular, ele se torna uma extensão da gente. A gente só sai do celular quando a gente vai dormir. Entendi. A gente tem um amigo em comum aqui, né, que é o promotor de justiça Lucílio, né, Luke The Health. A gente falou um pouco disso, né, do que vem baixando, a aceleração de informações, todo o movimento da inteligência artificial, inteligência natural, toda a fusão. Isso que a doutora agora falou é muito importante. Eu vejo por mim como advogado, todas essas ferramentas, e eu posso falar de camarote sobre os processos físicos, que eu sou dessa época, né? Me formei em 2003. E, enfim, quando eu fiz a UEL, só tinha a UEL em Londrina. Hoje tem um monte de universidades, né? Na verdade, eu no Par abri um curso de Direito em 98 quando entrei na UEL, mas eu não sabia que abrir, né? Então, eu não queria sair da cidade, porque eu queria ficar aqui, eu tive que... E era muito concorrido na época, mas, enfim.
Tudo isso que a doutora agora falou, a gente sabe que existe, mas eu acho que a gente acaba se auto-sabotando. Porque a gente deixa as coisas fazer depois, que sabe que em casa, à noite, quando estiver mais quieto, eu vou lá, entro no computador, eu cumpro o prazo. Isso eu vejo por mim que eu ando fazendo isso, mas tem que ter uma disciplina, né, doutora? Tem. Não é possível, porque senão a gente fica refém mesmo. E eu acho que a gente é um ser humano, um percentual da nossa vida é o trabalho, que é o nosso sustento, mas a gente tem que ter nossos hobbies, né? Nossos filhos, nossos esportes, sei lá, né? É um percentual só o trabalho. E o que assim, é claro que a gente começou a falar de prevenção, para não chegar no burnout, como que a pessoa pode perceber, se autoanalisar, que dica que você dá para as pessoas para prevenção, para não chegar a esse ponto, né? Bom, tá. Inicialmente eu vou falar então de quais seriam os sinais e sintomas para o indivíduo perceber, reconhecer que ele está passando por um processo de burnout. Então, o burnout ele pode se manifestar como sintomas depressivos ou ansiosos. Então, esse indivíduo vai ficar sem energia, ele vai perceber uma redução da concentração, da atenção, pode ter insônia, pode ter o oposto, sonolência excessiva. Vai ser um indivíduo que as coisas vão perder o prazer. É um termo que a gente chama de anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Antes, coisas que eram muito interessantes para ele não fazem mais sentido. É como se o mundo perdesse a graça, ficasse em preto e branco. É um indivíduo que se sente sempre em estado de hipervigilância, ele está sempre alerta. Então, são várias manifestações. Mas a questão é, qualquer alteração de saúde mental, esse indivíduo deve procurar atendimento. Seja psicológico, seja psiquiátrico. Porque, geralmente, né, o psicólogo vai conseguir também perceber essa linha tênue. Então, se for um caso mais leve, ele vai ele mesmo abordar e conseguir tratar. Mas, quando o psicólogo já percebe alguns sinais de alarme, ele vai falar, olha, não, é melhor procurar um psiquiatra, já está um caso mais grave, né? Vamos fazer acompanhamento com os dois profissionais. Então, esses seriam os sinais e sintomas. E para tratar, como nós fazemos, né? Então, a gente precisa tirar o fator que fez desenvolver a doença. A causa, né? A causa, exato. Tem muita gente que mexe com paliativo, e não... não tem como... Por isso que a psiquiatra acho muito interessante fazer o papel de psicoterapeuta, né? Sim, porque também. Tem muitos que só receitam remédio. Exato. Não, a gente tem que entender, porque, por exemplo, não é possível. Esse indivíduo, ele chega, ele relata todos esses sintomas. Pode ser muitas coisas. Então, para eu saber que estava relacionado ao trabalho, eu preciso de uma conversa mais profunda, eu preciso entender, porque, por exemplo, às vezes ele está nesse estado, mas tá passando por uma dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, às vezes a causa é outra. Então, a gente precisa entender da onde está vindo esses sentimentos, essas emoções, esses sintomas. Então, assim, uma vez percebido que realmente se trata de um estado de esgotamento, se trata de um burnout, nós devemos afastar esse paciente, tirar o fator que causou, e é muito variável, então, em relação a quanto tempo, né? Geralmente, o que a gente faz? Inicialmente, a gente afasta por 30 dias, que é o período que o paciente vai retornar ao consultório. Nós vamos perceber se realmente as medicações deram certo, se esse período de afastamento foi necessário, foi importante. Se a gente percebe que o paciente está bem, nós liberamos para voltar. Agora, se a gente percebe que não está 100% ainda, a gente aumenta o atestado. Então, esse processo ele é contínuo. Nós vamos reavaliando, vamos percebendo se precisa de mais intervenção, se precisa ajustar alguma medicação e, a partir disso, a gente ou suspende, né, ou continua com o atestado. Agora, em relação à última pergunta que você fez, sim, como nós podemos prevenir o burnout? Exatamente. Então, o primeiro ponto eu já falei, né, estabelecer limites. Então, saber que existe o período de trabalho, existe o tempo que é para questões pessoais. Isso é extremamente importante. Também treinar assertividade. O que seria assertividade? Saber dizer não quando é necessário. Porque existem aquelas pessoas que elas querem muito sempre ser boazinhas, têm medo de falar não. Então, isso não é bacana, porque isso vai gerar uma sobrecarga de funções. Então, é importante treinar assertividade. Quando esse indivíduo acha que não está dando conta, ele precisa falar não para certas demandas, ele precisa pedir para outros colegas ajudá-los, porque isso é um fator de risco para o burnout, aceitar muitas coisas. Outra coisa que seria muito importante também, né? Ter um sono adequado, porque o sono, ele é essencial. Não existe isso de segunda a sexta dormir menos horas e tentar compensar no final de semana. O sono que é perdido, foi perdido. Não existe compensação de sono. Então, o sono tem que ser uma prioridade.
Atividade física, que é extremamente importante para regular nossas emoções, regular nosso organismo. E também cultivar hobbies, como a gente já comentou, né? Porque nós precisamos ter momentos que a gente chama de mindfulness, que seria de estar no momento presente. Não é nem pensando no futuro, nem pensando no passado. É aproveitando aquele momento. Então, hobbies, eles permitem que a gente faça isso. Porque, por exemplo, quando você está tocando um instrumento, quando você está andando com seu cachorro, quando você está pintando, você está ali. Você não está conectado, você não está recebendo uma tonelada de informações, você está somente vivenciando o momento presente. E isso é essencial para lidar com o estresse. E além disso, tem outras práticas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que recorrem à meditação, yoga. Então, há uma gama de possibilidades. E isso, né, tanto o psiquiatra, o psicólogo podem orientar o paciente e ver o que para ele faz mais sentido. Entendi. E, doutora, agora, sobre esse burnout, você já teve algum cliente, algum caso que você pode nos passar assim? Olha, caso meu... Dentro do direito. Tá, dentro do direito meu, não, assim, mas eu já tive uma colega advogada que ela passou por até um processo que envolve um burnout e uma aposentadoria compulsória por incapacidade. E ela fez o administrativo. E aí, quando ela fez o administrativo, foi negado o INSS. O INSS não reconheceu o laudo. Embora tenha ido para a perícia constatou que o laudo do psiquiatra tinha divergência com o perito do INSS. Aí ela me passou a cópia do processo administrativo, porque ela que falou, vamos tentar judicial, tenta dar uma lida, ver o que você acha. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, até para ajudar nesse processo, né, para embasar teses dela. E aí foi quando a gente identificou que existiam muitos processos no INSS hoje, até assim, voltando ao Jus Brasil, né? Voltando ao Jus Brasil, ali na aba de jurisprudência do Jus Brasil, né? Há muita jurisprudência de pessoas que têm burnout e pedem aposentadoria. Então, no direito, a gente tem isso. A gente tem processos trabalhistas, né? Já fiz processos trabalhistas que envolvem burnout. E o difícil do processo trabalhista é que hoje, principalmente aqui em Londrina, existe uma pequena morosidade é que é uma prova pericial, a gente tem que fazer uma prova pericial. Então, há uma pequena morosidade ali para ser designada essa prova pericial. Então, entre o tempo que a pessoa ajuizou a ação até o tempo que consegue designar a perícia dentro da Justiça do Trabalho, a pessoa já melhorou. E aí vai ter um conflito entre o laudo apresentar, porque a gente não consegue voltar retroativamente no tempo, né? É verdade. Então, a gente tem esse problema hoje, que é a justiça demorando, né, para se dar o laudo e sendo horas que a pessoa já... Às vezes, ela sai daquele ambiente de trabalho, ela até começa outro ambiente e ela já consegue melhorar ali, porque é um ambiente mais saudável, é um ambiente que o chefe impõe limites, não tem uma sobrecarga tão grande. Entendi. Eu em 2014 ou 2013, eu não me lembro muito bem, eu tive um paciente que tinha mal de Parkinson, né? E, no caso, quem tem mal de Parkinson tem direito a ter uma tabela da Anvisa taxativa, que eu achei erradíssimo isso, que devia ser exemplificativo, que ele traz AIDS, Parkinson, neoplasia grave, maligna, traz algumas doenças. Sim. E quando é taxativa, o que abre uma taxatividade é nefropatias graves e cardiopatias graves. Enfim, mas meu paciente, o nome dele estava lá, era Parkinson, né? Foi muito simples, né? Eu consegui na perícia, por lá dos médicos, o perito público aprovou, e consegui, porque daí ele tem direito à isenção do imposto de renda, e retroativo 5 anos, porque a prescrição tributária é quinquenal, né, de 5 anos para trás, então ele deixou de pagar imposto de renda os últimos 5 anos, que ele pagou indevidamente, mas assim, o burnout, que nem a doutora Glória agora acabou de falar, como a gente está conversando, eu sinto uma resistência um pouco maior por não ter um laudo tão específico, assim como um câncer, como uma AIDS, que eu estou fazendo um exame de sangue, né? E uma grande... Porque um médico, se estiver doente, ele vai precisar de outro médico para tratar. Né? Que nem você acabou de falar. O médico precisa de médico. Eu não advogo em causa própria. Se eu precisar de um advogado um dia, eu vou contratar um. Eu não, até pela carga emocional, por tudo isso que a gente está conversando. Já trabalhando e dando... Né? Mas, assim, dito tudo isso, do século XXI, dos anos 2000 para cá, tem várias doenças de saúde mental mesmo, né? Que veio surgindo, como TDAH, né? Síndrome do pânico, depressão, borderline, diversos transtornos.
Eu acredito que tem a ver com a tecnologia. O que você tem algum estudo sobre isso? O que você poderia nos dizer? Bom, André, existem duas questões principais, né? Então, assim, desses transtornos que você citou. Existem alguns que realmente estão aumentando a incidência, os estudos mostram isso. E existem alguns que não é que está aumentando a incidência, e sim que estão sendo mais diagnosticados. Então, por exemplo, TDAH e autismo. Antigamente, eram transtornos muito subdiagnosticados. O que seria isso? Passava despercebido. Então, o caso do autismo só era diagnosticado aqueles níveis mais graves, 2 e 3, porque era muito visível. Hoje em dia, a partir de estudos e instrumentos validados, nós já conseguimos diagnosticar também os níveis 1. Então, isso causou muito mais diagnóstico, o que se converte em algo bom para o paciente, porque são pacientes que antes eram desassistidos. O TDAH é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente olha no número de diagnósticos, realmente cresceu. Mas não é que cresceu porque aumentou o número de pacientes. Esses pacientes sempre tiveram a doença. Eles só não eram diagnosticados. Mas, por outro lado, existem transtornos que sim, que está aumentando a incidência. Então, seria o caso da depressão e da ansiedade. E nesse caso, sim, tem total influência da questão do mundo hiperconectado, né, das redes sociais, das tecnologias. Então, existem já estudos que falam sobre isso. Tem um livro bem legal, inclusive, que chama Geração Ansiosa, que fala bastante da relação entre os transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade, com a questão das mídias sociais. Inclusive, recomendo. E nesse livro é bem bacana, porque ele é um psicólogo, né? E ele estuda muito o neurodesenvolvimento. Então, uma das coisas que ele fala no livro é que crianças não deveriam usar celulares, telas de qualquer tipo. E ele coloca até recomendações para cada idade, a partir de quantos anos aquele indivíduo poderia ter acesso. E por quê? Ele embasa isso com base em dados neurocientíficos. Então, um exemplo, né? A mielinização do córtex pré-frontal, que é quando o córtex pré-frontal está realmente maduro. E o que seria o córtex pré-frontal? É uma região do cérebro responsável pelo nosso juízo crítico, tomada de decisão. Então, ele fala que crianças não têm córtex pré-frontal formado. E se eles são expostos a mídias sociais desde novos, isso causa mais prejuízo ainda. Porque, assim, já não está formado. A gente sabe que são dados extremamente preocupantes que nós vemos nas redes sociais, né? São temas extremamente assustadores, muita informação falsa, inclusive, né? News, né? Exato. Então, assim, esses jovens, eles estão expostos a coisas que não estão contribuindo em nada para ele. E usando um tempo que eles poderiam o quê? Estar brincando ao ar livre, estar socializando. Inclusive, as taxas de socialização estão reduzindo. Isso no livro ele fala sobre isso, né? Que antes as crianças brincavam na rua. Elas... E hoje em dia, não. Meu filho, eu falo pra ele. ele. Tempo todo no celular, né? O tempo todo no celular, Roblox, Exato. Sei lá, Minecraft. E assim, não e são... online, com um monte de amiguinho que ele nem sabe que é nem ver, né? E não são atividades que estimulam a cognição. Então. Sim. Tem vários crimes cibernéticos que a gente uma vez também trouxe aqui, eles né? estão super vulneráveis. Então, começou aquela baleia azul, hoje tem outros. Sim. E diz que no futuro os crimes vão ser praticamente totalmente cibernéticos. Por exemplo, se entrar num banco de dados no hospital, mudar um prontuário. Pessoa, por exemplo, que tem diabetes, botar glicose em vez de insulina. Né? Crimes assim, carros automatizados. Eu vi um livro meio futurista sobre isso. Mas, gente, nós estamos meio chegando ao final do nosso tempo. Então, vou fazer uma pergunta meio para as duas, né? Agora, como concurseira, né? Você passou por um período para estudar para residência, que é extremamente concorrido. Fala um pouco sobre isso e sobre a saúde mental nessa fase que você está ali sob pressão, que você está almejando algo que você, né? No caso da doutora Glória, um concurso público, né? E no teu caso, você já concluiu, você fez esses dias também. Esses dias não, perdão, a residência você fez quando você se formou, né? Sim. Para terminar, dá uma explanada sobre isso, ambas as autoras. Doutor, então, em relação aos estudantes em geral, né? Porque a gente sabe que existem várias fases. Então, tem estudantes que estão no cursinho para tentar vestibular, tem estudantes que estão em cursos muito difíceis, que também são sujeitos a isso, e tem as pessoas que prestam concursos, né? De diversas formas, residência seria um tipo deles. Então, assim, nesse caso,
retomando o conceito de burnout, né? Não podemos falar que eles estão submetidos a situações de burnout, porque não é um trabalho. Então, essa é até uma questão muito discutida na literatura, porque como o burnout só acontece mediante uma relação de trabalho, existe uma gama de pessoas que, por não estarem em uma situação de trabalho, podem desenvolver sintomas muito similares, mas nós não podemos afirmar que é burnout. Mas nós podemos afirmar que é uma situação de esgotamento físico e emocional. A pressão, né? Isso, Então, assim, qual que é a grande questão, né? Porque é um indivíduo que está estudando, ele sabe que são poucas vagas, e ele sabe que tudo depende dele, somente dele. Então, entra naquela questão do profissional liberal, porque como indivíduo, ele vai fazer o próprio horário de estudo, ele vai discernir os limites. Então, é muito difícil colocar esse limite diário. E uma grande dificuldade que eu vejo nos meus pacientes é que quando eles estão apenas estudando, então quando eu falo apenas, não diminuindo, mas nesse público que está realmente estudando para algo, eles acham que quanto mais horas eles estudarem, maiores são as chances deles. Só que isso não é verdade, porque o que acontece? Nós temos uma curva de aprendizado. A partir de um ponto, não se aprende mais. Por quê? Porque vai ter um organismo submetido a cansaço, estresse, privação de sono. Sim. Então, não adianta, a partir desse ponto, aumentar as horas de estudo. E eu uso até uma metáfora com os meus pacientes, que seria assim, eles têm que pensar na saúde mental deles como uma viagem. Eles estão na estrada, eles estão num carro, e se eles tocarem direto, tem a chance de chegarem antes. Mas também tem a chance de eles vão estar correndo tanto, tão apavorados para chegar, que eles não vão observar o quanto de gasolina tem. Ou o que muito acontece, dormir no volante e bater no caminhão. Né? Também. Então, assim, ele está submetido a desastres nesse período. Sim. Então, por exemplo... Aumenta o risco. Aumenta o risco. Acabou a gasolina? Ok, vai ter que chamar o guincho. Então, são um tempo, né? Muito grande perdido, que é o que acontece com essas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho pacientes vestibulandos, né, que entraram em estado de esgotamento, estavam em um ritmo frenético, e quando entra no estado de esgotamento, para se recuperar, vão meses. Então, as pequenas pausas, elas são extremamente importantes para evitar essas grandes pausas de meses. Porque quando você entra no estado de esgotamento, não é de um dia para o outro, em um final de semana de descanso, que vai melhorar. Então, eu falo para eles, é extremamente importante fazer as pausas, que seria parar o carro para abastecer. O que é essa pausa? Descanso, lazer, ter um hobby, fazer um exercício físico, porque as pessoas têm que aprender, né, que não é uma constante isso, de quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Não. Existem todos esses outros fatores envolvidos na aprendizagem e que são extremamente importantes e saudáveis. Seria correto eu falar assim, de quem vai devagar sempre, né? Piano volantano, né? Mais ou menos assim, nada de extremos, é o equilíbrio, né? Então, devagar. Assim, tem que ter o equilíbrio, porque assim, a sua saúde mental não depende só do seu cérebro, depende da saúde física. Então, tem que ter tudo. Tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter um equilíbrio com atividade física, com interações sociais, com hobbies. Tudo isso é importante. Eu achei uma analogia, assim, maravilhosa da estrada. Perfeito, né? E, doutora, agora, você está passando por, agora, né? Por advogando, estou acompanhando você, né? Concurso junto. Você está conseguindo... Então, é que o concurso, ele envolve, assim, outras... Ele não envolve o burnout, porque ele não é questão de trabalho, né? Ele é uma questão alheia. Então, ele envolve pressão. Tem a pressão psicológica que o próprio concurseiro se faz, com pessoas que ele conhece, com amigos, familiares. Naquele dia nós estávamos falando do Dr. Lucílio, sim, que ele não é parâmetro para ninguém. Ele passou com 1 ano de estudo e passou em 2º lugar. Só não passou em 1º porque ele não tinha títulos, né? Então, assim, é uma pessoa totalmente fora da curva. Então, você se comparar com pessoas igual o Dr. Lucílio, igual o Dr. Marcelo Furlan Neto, que nós estávamos conversando. O Dr. Marcelo é um grande amigo. Marcelo vai vir aí em janeiro. Tem um amigo meu, o Dr. Paulo, que é juiz também, juiz lá em Astorga, também passou assim com 1 ano de estudo, outra pessoa excepcional fora. Então, você se comparar, automaticamente você se compara com essas pessoas, você olha e fala, nossa, por que eles conseguiram, eu não consigo? Tem a sobrecarga da família, porque você não consegue ter um estudo de alto rendimento, principalmente para as carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, estudando 1, 2 horas por dia. Existe uma demanda que você precisa estudar muito tempo.
tem uma situação que eu falava assim muito pra Luísa, assim, nossa, eu sinto que a minha vida tá parada, eu sinto que a vida de todo mundo tá andando, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo se realizando profissionalmente e eu tô aqui estudando, né? Aí a Luísa falava assim, não, amiga, mas também quando você passar isso vai resolver. Então a gente sente essa estagnação da vida como se, quando você advoga em concomitante com o concurso, você ainda sente que a sua vida está indo de alguma forma, você está fazendo algo. Mas eu já tive períodos da minha vida que eu era bancada pelos meus pais e eu tinha que pedir dinheiro para sair para meus pais. Isso era, tipo assim, eu me sentia muito mal com isso. Mas também a gente tem essa questão da pressão. Atualmente o CNJ, né, através do ministro Barroso, instituiu o Exame Nacional da Magistratura e o Exame Nacional do Cartório, que você agora só pode prestar concurso da magistratura e para cartório se você tiver passar num concurso público prévio, que é tão difícil quanto. Tanto que o último ENAM, que é o último exame da magistratura, teve mais de 30 mil inscritos para menos de 1.000 aprovados. Assim, concurso é uma prova dificílima. 300 por um. Oi? 300 por um. Entendeu? Você tem que acertar 60% da prova para obter a sua qualificação. Então, além disso, pessoas que eu conheço que ainda não passaram no ENAM, ainda se sentem mais pressionados, que já está indo para a 5ª, 6ª edição e não conseguiram essa qualificação. Então, tem tudo isso que você sente a sua vida profissional estagnada. Ela gera uma ansiedade, gera síndrome do pânico, gera, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? São sintomas muito parecidos com o burnout, mas não é o burnout, até porque o estudo, ele leva a síndrome de esgotamento também. Que a pessoa precisa parar, ter um tempo ali para ela, se reconectar, como a Luísa falou, se reconectar com amigos. Tenho colegas concurseiros que, assim, estudam dia 24 de dezembro, 18 horas da noite, tá todo mundo lá se arrumando pro Natal, a pessoa tá dentro do quarto estudando. Não consegue ter esse limite, esse limiar, porque pensa, se eu fizer isso, se eu passar esse Natal com a minha família e não estiver me dedicando ao estudo, eu estou errado. Então, essa falta de limites que a pessoa se perde. E acaba acontecendo muito com pessoas assim, que acabam se tornando servidores frustrados, porque a pessoa perdeu ali 2, 3 anos da vida estudando em uma intensidade muito grande. Quando passa, ela vai ter uma intensidade de trabalho, uma responsabilidade. Ela vai estar chegando no serviço público mentalmente cansado, mentalmente esgotado. E assim, aí são aqueles juízes que acabam precisando tirar licença, que acabam demorando 180 dias para dar uma sentença, porque já está num ritmo muito grande. Ou acaba tendo que exonerar, porque quantas vezes juízes, hoje que a gente tem juízes, assim, excepcionais, exonerando. Acho que a magistratura nunca teve uma defasagem tão grande de magistrados que estão exonerando para virarem advogados, juízes. Porque eles não estão assim, se compatibilizando com o serviço, com as metas do CNJ. Mas não é um burnout, porque ele já vem esgotado de uma época de um estudo, já vem de um estresse não tratado que deveria ter sido alinhado numa psicologia, numa psiquiatria. E aí, quando ele entra no ambiente de trabalho, ele já está esgotado. Então, ele já está muito mais propenso a ter um burnout. E aí, estoura ali naquele serviço público, entende? Doutora, você já teve algum paciente, algum conhecimento? O burnout me parece que é um ponto assim, mas que chegou além do burnout? Existiria algum caso assim? Você já presenciou, já viu? Sim, inclusive um caso em que o indivíduo ele teve uma crise de dissociação, que ele realmente, assim... Essa crise de dissociação é após o burnout? Além do burnout? Sim, seria um sintoma de burnout extremo. Então, assim, esse indivíduo... O que é dissociação? Dissociação seria quando a sensopercepção fica alterada. Então, assim... Seria aquele caso de perder personalidade? Não, seria, por exemplo, aqueles indivíduos que... Você deve ter ouvido falar, assim, a pessoa teve uma crise de pânico e falou, nossa, parecia que as paredes iam fechar sobre mim. Já, porque eu tenho. Então, assim, a sensopercepção da pessoa, ou seja, os sentidos dela ficam alterados, mas não é uma psicose, porque a psicose seria já algo que a pessoa ela perde o juízo crítico. A pessoa com dissociação, não. Ela percebe essas coisas, mas ainda não perdeu o juízo crítico. Então, esse indivíduo, né? Dissociação. Ele era um médico e ele passou por um processo de burnout e chegou a um ponto extremo, em que um dia uma enfermeira no plantão viu ele simplesmente... Ele estava parado na frente do leito, sem nenhuma reação, ela chamava, ele não ouvia. E foi devido a um processo de burnout, porque depois, investigando, né, nós vimos que há meses ele estava assim, passando por esse período.
Nossa. Gente, conversei hoje aqui com a doutora Glória, com a doutora Luísa, e foi para mim uma honra inestimável. Eu vou abrir um espaço para deixar os contatos dela, viu? Eu indico ela como médica, de olho fechado, a doutora como advogada também. E é uma honra inestimável. Eu ia falar no começo, hoje eu não falei. Viu? Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Me gerou uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Vocês já estão convidados eternamente. Quando quiser, é só avisar. E vou deixar as suas alegações finais, passar os contatos dela, né? Estou muito feliz mesmo por hoje. Estou tenso, porque o podcast aqui é multifacetado, ele é multidisciplinar. E eu fico perdido aqui, porque eu sou advogado só, né? Mas é importante, né? A gente sempre consegue aprender alguma coisa a mais. Exato, como a doutora Luísa falou no início, que ela sempre foi vítima da curiosidade, eu sou outra. Né? Eu gosto muito de aprender, de estudar. Sim. E deixa o contato de vocês, falam. Bom, então, uma mensagem final, né? Considerando tudo que foi falado aqui, então você, né, que tem diferentes profissões, ou até sem profissão mesmo, estudante, do lar, realmente sempre estarem atentos à saúde mental. Isso é de extrema importância. E é importante estarem atentos porque, desse modo, a gente faz diagnóstico precoce. O grande risco é quando a doença já está instalada há muito tempo, porque demora o tratamento, demora para se recuperar. Agora, quando a gente consegue pegar no início, é muito mais tranquilo. E, especialmente aos profissionais, né, ficarem com essa mensagem que eu citei. O profissional, ele tem a sua profissão, mas a profissão é apenas uma parte da sua vida. Além disso, as pessoas são multifacetadas. Elas têm a sua família, ela tem seus hobbies. Então, saber disso e colocar limites. E minha rede social seria Instagram, @doutora.luisa.psiquiatra. É muito importante isso que a Luísa falou sobre a profissão ser uma parte da gente, né? Porque não adianta nada a gente se dedicar à profissão, a trabalhar, a ganhar dinheiro, se a gente destrói outras áreas da nossa vida, se a gente destrói nossa saúde mental, se a gente destrói nosso relacionamento com amigos, relacionamento com pessoas, do modo geral, né? E se a gente... Se o trabalho adoece de tal maneira que a gente acaba falecendo. Então, não adianta nada você construir um império em vida e acabar num caixão, porque quando você falece, as pessoas não se ligam pro seu império, né? E acho que a Lu ter passado por esse processo de burnout foi muito interessante para ela, porque nós saímos no sábado, né? E eu acho que a gente até esqueceu de comentar esse ponto. Nós saímos no sábado e aí a gente ali teve algum momento, assim, que eu estava esgotada emocionalmente também, a Luísa também estava. E aí uma amiga nossa pegou e falou alguma coisa pra Luísa, tipo assim, nossa, Luísa, você tá aqui, mas você não tá. Tem alguma coisa acontecendo com você. Sim. Mas aquilo passou batido. E aí no outro dia ela veio falar assim, num grupo nosso de amigos, nossa, obrigada por vocês terem falado aquilo, porque eu percebi que isso realmente aconteceu e eu tive isso quando eu tive burnout. E mostra que a Luísa está atenta aos sinais hoje, né? Ela passou por isso, ela não quer estar nesse estado de novo. Ela esteve atenta aos sinais e ela consegue hoje ter os seus limites, ter o seu próprio freio. Quando ela pode ir, quando ela não pode ir. Então, isso é muito importante, a gente saber também ouvir quem está ao nosso redor. Com certeza. Os comentários que as pessoas falam. O meu Instagram é Glória, com Y, né? Aí o meu Instagram é Glória Oldenburg. A gente vai deixar o vai escrever embaixo. aqui, que é mais fácil do que soletrar. E, pessoal, estamos fechando esse ano, o último podcast do ano, tá? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com chave de ouro, né? E muito obrigado, continue se inscrevendo para nos ajudar com esse projeto, né? Não tem finalidade nenhuma lucrativa. E para tentar, pelo menos, tentar passando conhecimento para as pessoas leigas de uma maneira mais tranquila possível, gente. Muito obrigado, viu?